Então, bom dia a todos. Hoje o tema da nossa palestra é História das Políticas de Saúde no Brasil, né? Um introdutório é a base, não tem como a gente iniciar as temáticas da nossa disciplina sem falar sobre história de saúde pública. Eu tenho certeza que vocês vão vivenciar, vão reviver alguns momentos que vocês tiveram na disciplina do professor Leonardo, acho que segundo, terceiro período, por aí, né? E não tem como a gente falar sobre saúde pública, sobre os seus equipamentos, né? Quando eu falo em equipamentos, eu estou falando em programas também, como NASF, como saúde mental, como assistência social, sem a gente falar datas, né? Porque essas datas marcaram a história da saúde no nosso país, tá? Então, vamos estar falando sempre em relação a datas, vamos estar falando sempre de datas, né? Porque são datas que marcam, né? São datas históricas, né? São datas de lutas, né? De glórias, né? E às vezes de fracasso também, né? Então, a gente vai estar sempre aqui falando um marco importante, tá falando alguma data, né? Então, eu queria que vocês começassem a perceber, né, a partir de agora, quando a gente fala em história das políticas de saúde no Brasil, que a saúde ela está entrelaçada, ela está muito ligada à economia do nosso país, tá? Ela está ligada à industrialização, à própria evolução do país, tá certo? E hoje a gente vai falar desde do momento em que o nosso país ele não tinha sido descoberto pelos portugueses, né? Falar um pouquinho sobre os nativos do nosso país, né? Até mesmo os dias atuais, tá? A história, falar um pouco sobre esse processo político, né? Todinho, até chegar agora a criação do SUS. Hoje o nosso encontro ele se complementa com um vídeo que está na plataforma, o link, né? Que é História da Saúde Pública no País, tá? É um vídeo muito interessante que relata de fato os principais acontecimentos de uma forma bem lúdica, tá? E que é muito válido mesmo. E se você parar para observar, a saúde ela vem de mãos dadas com a evolução do nosso país, tá? Então é isso. Vamos adentrar aqui sobre a história das políticas de saúde no Brasil. Antes de 1500, né, que 1500 teve aí um marco que foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Antes de 1500, havia povos nessas terras, né, que eram os nativos, né, do Brasil. A gente não pode falar que antes disso, né, antes dessa data, né, com esses povos, não existia um modelo de saúde, né? Aí você pode estar pensando assim, Cleiton, como assim? Não existia algum modelo de saúde? Existia, de acordo com a cultura desse povo, né? Então, o modelo de saúde que se encontrava no nosso país e perdurou por muito tempo, existe rituais, ainda existe indícios desse modelo de saúde, tá? Não existia um modelo de saúde ocidental, mas existia um modelo de saúde chamado xamanismo, que é a associação de rituais, né, com o uso de ervas medicinais. Se a gente parar para observar, essas ervas medicinais, elas até hoje são usadas e têm
princípios medicinais, de comprovação científica, né? E eram utilizados juntamente com os rituais, tá? Então, não existia um modelo de saúde ocidental, né? Mas o modelo de saúde era uma prática realizada por curandeiros, por exemplo, chamada de xamanismo, com essa associação de rituais, né? Crenças e plantas medicinais, tá certo? Que você vai perceber que esse ritual, esse modelo de saúde, o xamanismo, ele perdurou por muito tempo, até mesmo na própria industrialização, né? Que quando começou a ter um olhar preventivo, né? Que era um olhar preventivo somente para os trabalhadores, né? As famílias daqueles trabalhadores que estavam em casa não tinham direito à saúde, né? Só quem tinha direito à saúde naquela época eram os profissionais que ali trabalhavam. Porque eles começam, foi a partir do momento que começaram a enxergar que minha mão de obra ela tem que estar saudável para que ela produza, né? Então, esses familiares, as esposas, os esposos, os maridos, os filhos que estavam em casa eram tratados com curandeirismo, né? E ou quando moravam em grandes centros, através das casas de misericórdia, né? Que eram instituições filantrópicas de saúde, né? Eu acho que eu estou falando e vocês estão recapitulando muita coisa que vocês já viram, já estudaram, têm conhecimento sobre isso, né? Então vamos lá. Estamos antes de 1500, tá? E aí, em 1500, chega ao nosso país as primeiras capitanias, né? Que são os portugueses, né? Então, o nosso país ele começou a ter um misto de população, né? Que eram os portugueses, chamados de desbravadores aventureiros, que nada mais eram que trabalhadores comuns, né? Que vinham para explorar as terras, para explorar essas terras, né? E a população era composta existia agora esse misto, né, de trabalhadores comuns com os nativos da nossa terra, tá certo? O, o, o conhecimento sobre saúde, mesmo com a vinda desses trabalhadores, continuava sendo empírico, né? Um conhecimento empírico. O que seria esse conhecimento empírico? Conhecimentos básicos que a gente tem, né? Que a gente vivencia, que a gente aprende com os nossos pais. Por exemplo, para uma dor de barriga, uma disenteria, enfim, o que é que eu posso tomar? Um soro caseiro, certo? Chá de macela. Um chá de macela, um chá de boldo para dor no estômago. Então, justamente, esse aí era o conhecimento empírico, né? Não teve evolução na saúde, não. A de 1500 a 1808, né? E ainda acontecia aí uma inexistência de um modelo de saúde ocidental, né? Um modelo de saúde organizado, pondo em prática princípios e ciência. Não tinha. Durou aí de 1500 a 1808 dessa seguinte forma, tá certo? E a partir, né, de 1808, a saúde começou a mudar. Já teve um olhar mais diferente, porque em 1808 chegou ao Brasil a corte portuguesa, né? E aí ela trouxe algumas tecnologias, né? Começou a ter uma visão voltada para a questão de uma organização sanitária mínima, porque a corte começou a observar, não, a gente precisa de renda, o lugar precisa
se manter rentável. Então, a gente precisa exportar matéria-prima, tá certo? Para essa exportação, precisa ter uma organização mínima sanitária. Então, você percebe que era uma saúde voltada para a economia, para os produtos e não para a população, e isso durou muito tempo, tá? E aí a gente vieram com eles uma assistência médica, né, formada por boticários, que os boticários nada mais é que farmacêuticos, tá? Então começou aí a existir no nosso país os boticários, tá? Porém, eram só destinados, e esse serviço era só ofertado para a corte, inicialmente, e depois para aqueles burgueses, né? Para aqueles donos de fazenda que tinham bastante dinheiro e tinham como pagar, né? A época do coronelismo, isso perdurou bastante, o uso dos boticários, né? Essa assistência dos boticários, na verdade. E aí foi criada como eu falei anteriormente, essa questão da estrutura mínima sanitária está aí totalmente entrelaçada na inspeção sanitária dos portos, né? Essa estrutura mínima era dentro desses portos. E aí, por que os portos? Porque os portos é como se fosse a porta de entrada e saída do nosso país, né? Tudo que chegava e tudo que saía era através dos portos, né? E com a chegada da corte também, a gente pode frisar, a gente pode marcar como algo importante para o país, porque foi a partir daí que houve as primeiras faculdades de medicina do nosso país, né? Aconteceu aí a criação das primeiras academias médico-cirúrgicas, que foi no Rio de Janeiro e na Bahia. Tá? Então, a corte trouxe os seus pontos positivos para o Brasil, né? Em 1829, o Brasil ele deixa de ser colônia e passa a ser império, né? Ou seja, ele está liberto, né? E aí começou a ser desenvolvida aí a Junta Central de Higiene Pública, né, com a política sanitária e controle dos portos. Então, você percebe que só vai mudando o nome, mas era algo sanitário, era algo que tratava apenas de mercadorias, tá? Era uma saúde voltada para a economia, tá? E aí, a partir do Império, né, do surgimento, né, do Brasil passando a ser Império, começou a surgir, né, aqueles povoadozinhos que tinham uma maior população, começou a surgir as juntas municipais, que equivale hoje a prefeituras, tá? As juntas municipais equivale hoje à prefeitura, e tinha um administrador que era justamente para começar a administrar a saúde, né, daquela determinada região, né, que era a questão dos portos, ainda. Tá? E com a chegada de muita gente, né, de estrangeiros, para tentar trabalho, para tentar exploração, a questão de materiais, consequentemente, de mercadorias também chegando ao Brasil, o nosso povo ele não tinha resistência para determinadas doenças. E qualquer coisa virava, como não tinha modelo de saúde nenhum, causava epidemias, como é o caso da febre amarela, da cólera, da malária, né? E vale a gente salientar isso, né? O nosso povo ele não tinha um modelo de saúde e tudo era novo, essas doenças eram novas, matavam muito, e não se tinha um controle. Então, essas juntas municipais começou a intervir em alguns processos de saúde e doença aí, de uma forma muito superficial para a população. Tá? Então, começou a ter esse marco, né,
de juntas municipais, de um poder mais administrativo, superficial para as cidades, para esses povoados, né, a partir do Brasil passar a ser império. Em 1889, ele deixa de ser império e ele passa a ser república, né? E aí a gente tem a organização jurídico-política voltada para a burguesia, né? É importante a gente frisar aí que entra o marco do coronelismo. Então, quem mandava no nosso país, quem tinha poder, quem tinha vez e voz, era os coronéis, era quem tinha, quem exportava, era quem produzia, né? Então, o coronelismo tinha aí os interesses capitalistas, dominantemente agrários, e nesse momento o país passando a ser império, ele começa a ter vários surtos, né? E infecções de várias doenças, né? A gente vai ver lá no vídeo, bem interessante, tem uma parte que passa muito caixão, né? Que de pessoas acometidas por varíola, por malária, por febre amarela. A febre amarela matou muita gente, muita gente. E aí veio os impactos na saúde coletiva e comércio exterior. Os países ao redor começou os países que compravam do Brasil, começou a ter a não querer comprar mais do Brasil, porque essa inspetoria dos portos não tinha um saneamento bem feito dos produtos, né? E começaram a chamar o país de costas pestilentas. E isso, consequentemente, impactava no coronelismo, né? Na produção e na venda de mercadorias, né? Então, o coronelismo imperava nesse momento, né? Por tentar reaver toda essa situação. É importante frisar também que, neste momento, a República o país passando a ser república, ele começa a ter entes federados, né? O que são entes federados? Ele tinha 3 entes federados, né? Ele tem até hoje 3 entes federados, que são os estados, municípios e a União. O estado e os estados e municípios, a União, ela vai ter soberania, tá certo? Soberania, ela vai estar interessada na saúde dos portos, ela vai estar interessada na saúde do Distrito Federal, tá certo? E em políticas públicas de saúde que aglobem o Brasil, que envolvam o Brasil todo, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? A gente para observar, por exemplo, agora no Carnaval, né? A gente não sempre vê que a prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, o incentivo ao uso da camisinha, não é agora, principalmente no carnaval, que passa nas televisões, tudo isso aí é um incentivo federal, tá? Como se fosse o governo federal visando para toda a população do país. Mas quem cuida da saúde mesmo, da população em si, né, os municípios e os estados, tá? Quem cuida da saúde são os municípios e os estados. A saúde, de uma forma cuidada pela União, no caso, é a saúde do Distrito Federal, tá? E essas ações, quando envolve todo o país, tá certo? A União, ela está voltada para trabalhar mais a economia do país, em relação à saúde, trabalhar buscando sempre com interesses financeiros, tá certo? Então, a gente tem 3 entes federados,
o município e estado, eles têm autonomia, mas eles não têm soberania, certo? Eles têm autonomia em relação à saúde, tá? Município e estado. Soberania a saúde. Perdão, gente. Município e estado, eles vão ter autonomia em relação à saúde, tá? Soberania, soberano, só a União, tá certo? Ficou claro? E aí, esses entes federados, eles perduram até agora, tá certo? Vocês podem observar que na nossa cidade, a gente tem serviços de saúde estadual e serviço de saúde municipal, né? Então, eu tenho as unidades básicas de saúde, que são ofertadas pelo município. Eu tenho o Hospital Agamenon Magalhães, que é o OSPAM, o Eduardo Campos, que os dois são do Estado. Então, percebam que a gente tem interface, a gente tem oferta de saúde tanto do governo do Estado quanto também dos municípios, tá certo? A União, ela é soberana, ela só cuida mais da saúde específica, mais do Distrito Federal, tá certo? Então, eu tinha colocado aqui, o governo federal, ele busca trabalhar aí a vigilância sanitária dos portos com a questão econômica, políticas sanitárias e serviços de saúde do Distrito Federal. E aí, a gente tem o modelo sanitarista de campanha, que ele veio junto à industrialização do nosso país. Então, o modelo sanitarista de campanha, ele traz esperança. Ele tem os seus pontos negativos, tá certo? Mas ele traz muitos pontos positivos, e um deles é dar um start, assim, parar para observar e ter um olhar mais para a prevenção, tá? Tudo bem que fosse uma prevenção somente voltada para os trabalhadores, né? Como eu falei anteriormente, os familiares não tinham, era uma pequena parte da população, né? Porque quem empregava começou a ver que era necessário ter esse olhar, né? Dar essa assistência de saúde de uma forma mais preventiva para esses trabalhadores, para que eles produzam, para que as fábricas, essas indústrias, tivessem mão de obra, né, saudável para promover a sua função. Então, as práticas das campanhas de saúde visam garantir a eficácia do modelo econômico agroexportador. Então, você vê, ele começa a trabalhar de uma forma preventiva, mas com foco ainda no modelo econômico agroexportador, tá? Não é uma oferta de saúde para a saúde, é uma oferta de saúde para a economia. Assegurar a mão de obra saudável e promover medidas de saneamento urbano, em especial nos ambientes onde circulavam as mercadorias destinadas à exportação. Entre as doenças que causavam a epidemia, destacam-se a cólera, a febre amarela, a varíola, a tuberculose. Então, eram muitas doenças, né? Mas que a partir do modelo sanitarista de campanha, começou a ter um olhar mais preventivo para esses trabalhadores, tá certo? E aí você pode se perguntar, e quem ficava em casa? Quem ficava em casa ainda era curado pelos curandeiros, né? Através de rezas, através do uso de chás, através do uso de plantas medicinais, tá? Então, aqui eu coloquei os pontos positivos, que foi o momento que iniciou a medida de prevenção e doenças e preocupação mais sanitária, e os aspectos negativos era justamente por conta que existiam esses privilegiados, que eram as pessoas que trabalhavam, enquanto a maior parte da população não tinha nenhuma assistência à saúde, a não ser aqueles que moravam em grandes centros, que eram
cuidados, podemos dizer assim, por Santas Casas de Misericórdia, por exemplo, tá? Que eram instituições filantrópicas e é ainda hoje. Em 1904, a gente tem um avanço na saúde em relação à prevenção, né? Através da reforma de Oswaldo Cruz. Ele traz um ponto muito positivo para a saúde do país, né? Que é o serviço de profilaxia da febre amarela. Esse serviço de profilaxia, gente, a gente sabe que a febre amarela ela é desenvolvida, né? O contágio dela é através do mosquito, assim como a dengue. E esse serviço de profilaxia é mais ou menos como hoje a gente tem os agentes de saúde, né? Os agentes de endemias que chegam na nossa casa, né? Pede licença e faz as orientações devidas, né? Porém, nessa época, esse serviço de profilaxia eram realizados através de políticas sanitárias, através da polícia sanitária, tá certo? Então, o que era que acontecia? Esses policiais, eles chegavam nas casas para fazer mais ou menos o que o pessoal faz hoje, o que hoje faz, as orientações para virar garrafas, né? Para cobrir água parada, enfim, o que era que eles faziam? Eles invadiam as casas, eles quebravam aqueles objetos que possivelmente podia vir acumular água, enfim, era de uma forma muito bruta, a população era muito vulnerável, né? Então, o serviço de profilaxia acontecia dessa forma. E aí eu falei na semana passada que o Brasil ele foi o único país do mundo a se revoltar contra um serviço de saúde pública, né? E aí a gente para observar os porquês, existem porquês. Por conta que esse serviço de profilaxia acontecia dessa forma, não existia orientação, né? O porquê, né? Não existia orientação do porquê que era importante usar, tomar a vacina, né? Da mesma forma que acontece hoje, gente, que a gente tira até exemplos básicos, a gente vai atender no domicílio hoje e a gente pergunta qual tipo alguma coisa ao paciente, o paciente fica muitas vezes com medo de responder, ou dar uma informação errada por conta da aposentadoria, que tem medo de perder a aposentadoria. Nessa época, como não tinha orientação, como não tinha educação em saúde, as pessoas se revoltaram porque não sabiam o que estava tomando, né? E tinha vários comentários, não, porque a vacina foi feita através do sangue do cavalo. Sim, foi feita através do sangue do cavalo. O cavalo era contaminado, logicamente, pelo vetor, né? E aí tirava os agentes que era efetivo para a vacina. Mas isso não era contado, isso não era orientado, não existia uma educação em saúde. Então, a população se revoltou para não tomar a vacina, né? Então tem um porquê da revolta da vacina, né? Que é um marco histórico para o nosso país, tá? Em 1909, para um país que não existia nenhum modelo de saúde ocidental, né? Para um país que não tinha médicos, enfim, houve um grande marco, né, na história da saúde do país, que foi o Carlos Chagas descobrindo a doença de Chagas. Ele descobre a doença, ele descobre o vetor e descobre como essa doença age. Então, é um marco na saúde do país, né? E aí a gente começa a evoluir, né, de uma certa forma. E essa evolução agora vem através da política, né? A política muito voltada para a economia do país, né? Você vai ver que houve muitos desvios, né,
de dinheiro, a gente vai ver o surgimento das caixas dos INPS, as caixas de aposentadorias e pensões, né? Como começou tudo isso, né? Os serviços de saúde voltados para esses trabalhadores e a industrialização, né? A guerra, por exemplo, a gente vai ver também qual foi o impacto da guerra na saúde do país, os próprios políticos, o que impactaram, o que fizeram, né, para o desenvolvimento do país através do nosso filme, que eu coloquei o link lá no portal, e eu queria muito que vocês vissem esse conteúdo, né, que é muito rico. Às vezes a imagem ou o áudio não sai tão bom, mas dá para entender, tá certo? É um complemento a essa história do país, a história de saúde pública do nosso país, tá certo? Eu queria saber se vocês têm algum complemento, têm alguma dúvida sobre o que a gente vem comentando até agora. Por enquanto, não, professor. Tranquilo? Pronto. Então, para complementar o nosso conteúdo, eu deixei um apoio à leitura lá, tá certo? Falando sobre a história da saúde pública no nosso país, e deixei também o vídeo. Eu queria muito que vocês vissem esse vídeo, que é muito importante, tá? Eu fiquei muito feliz que o meu mestrado, por exemplo, ele é voltado para a saúde pública também, né? E a professora que é minha orientadora, gente, ela foi uma das fundadoras do SUS, foi uma das militantes do SUS, então você conversar sobre algo que você gosta, que eu gosto muito do SUS, com uma pessoa dessa, é enriquecedor, e eu comecei a perceber que eu estava seguindo o caminho certo, porque o discurso dela, a fala dela na introdutória à saúde pública era basicamente isso que a gente vem discutindo agora, associado a esse vídeo de alunos. Então, isso é algo muito positivo, foi positivo para mim e eu creio que seja positivo para vocês também, tá bom? Então é isso, é o nosso encontro hoje, saúde pública, história da saúde pública do nosso país, e aproveitem, vejam lá o material que está disponível para vocês, tá ok? Bom dia, gente. Bom dia, tchau. 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 Oi. Bom dia. Quando é que a gente vai iniciar os estágios? Eu vou começar com Regivânia, tá certo? Ver como é que tá o serviço, ver se dá para a gente começar logo. Logo. Eu acho que umas 2 semanas a gente começa. Certo. Viu? Obrigada. Cleiton, eu não sei se é só para mim ou é todo mundo, mas aquele vídeo da semana passada não carrega, não. Eu tentei acessar também, não tá carregando, não. Tá dando um erro. Tá, não? Eu vou tentar de novo, tá, gente? Eu vou dar uma olhada. Tá ok. Tá ok. Bom dia, até mais. Até mais. Tchau. Tchau.